E aí galera, esse é o capítulo 1086 de One Piece. E nele tivemos vários acontecimentos insanos, como um possível pai do Shanks, também revelado os nomes dos Goroseis e também novos serafins, como um deles o Doflamingo. E galera, e depois desse capítulo, One Piece vai entrar em um hiato de um mês, já que o Oda vai fazer uma cirurgia nos olhos e vai precisar descansar. Então vem aqui comigo hoje descobrir tudo que aconteceu nesse capítulo antes desse hiato de um mês. E também já aproveita, deixa o que você achou desse capítulo, o seu like e também não se esqueça de se inscrever e deixar as notificações ativadas para você não perder mais nada. E sem mais enrolação, bora ver aqui tudo o que aconteceu nesse capítulo de One Piece. Então nós começamos esse capítulo com geral procurando a Vivi e o rei de Alabasta, que é o rei Cobra. Geral, mano, o que aconteceu com eles? Eles do nada desapareceram e todo mundo começou a ficar preocupado, porque eles realmente precisam do rei deles e ele desapareceu do nada. Então nós vimos que no capítulo anterior, para quem não sabe, o rei Cobra acabou sendo morto para os Goroseis e para o Iman-sama. O Sabo até tentou proteger ele, mas ele não conseguiu. Enquanto a Vivi, ela tá num navio lá, escondida junto com o Whopper. E tipo, o Whopper, ele tá muito com medo, ele tá muito aterrorizado. Já que ele viu tudo que aconteceu lá na sala de reunião, onde estava o Rei Cobra e os Goroseis e o Sama. E ele sabe realmente a verdade do que tudo aconteceu naquela sala, naquela reunião. E ele tá com medo, já que ele viu, ele não deveria ter visto aquilo, já que o governo lá mundial e os Goroseis mentiram sobre o acontecimento, falando que estava tudo bem. Só que não, aconteceu um grande assassinato lá e um grande encobrimento, como sempre esses caras, os Goroseis e o Iman-sama sempre fizeram. E pra piorar a situação do Whopper, a Vivi sempre tava perguntando pra ele o que aconteceu naquela reunião, onde está meu pai, por que você não me deixa ligar pra ele? Eu tenho certeza que ele tá muito preocupado comigo. Só que tipo, o Whopper, ele sabe a verdade, ele sabe que o rei de Alabasta tá morto e tipo, ele a todo custo tá desconversando, fugindo do assunto e correndo só pra não responder essa pergunta pra ela. Enquanto isso, a gente vê o Sabo lá no navio e também a Bonnie em outro navio. O navio do Sabo tava indo em direção ao reino de Luzia, enquanto o navio da Bonnie tava indo lá pro reino de Tangine. Então o Sabo, ele começa a se lembrar do que o Rei Cobra falou pra ele, para ele sobreviver a todo custo e contar pra geral tudo o que tinha acontecido naquela reunião. Enquanto o Sabo tá indo pro reino de Luzia, geral tava mandando aquelas notícias falsas que ele tinha matado o rei de Alabasta, o Rei Cobra, e também que a Vivi tava desaparecida. Ninguém sabia onde ela tava, mostrando como o governo mundial tá manipulando as notícias, como sempre, né? Então corta lá pra onde estão os Goroseis, na terra sagrada de Mary Joyce. Eles começam a falar, mano, que desgraçado foi aquele Sabo. Se não tivesse entrado naquela sala, tudo teria corrido de uma forma mais tranquila. E que também o Sabo tá cercado de várias pessoas que tem o sobrenome de. Só que do nada, quem liga? A Iman-sama, falando que tem que resolver aquelas questões do Vegapunk. Então eles pensam o seguinte: a gente tem que usar aquela arma que ele mesmo criou, a Mortar Flame, eu acho que é assim que se pronuncia. E os Goroseis começam a discutir que realmente eles precisam testar essa nova arma que é extremamente poderosa. Só que os Goroseis, eles queriam testar essa arma numa montanha, ou numa floresta, ou no mar. Só que Iman-sama tinha uma ideia, entre aspas, na visão dela, que seria muito melhor, muito mais eficiente, lá no reino de Luzia. Nós vimos que alguns Goroseis, eles ficam meio que com o pé atrás dessa decisão, já que tem muitas pessoas lá, e alguns deles até questionam, pô, mas por que Luzia? Só que Iman-sama nem quis saber, só fala assim, mano, tá mais próximo, vamos pular mesmo. E alguns começam a concordar com ele, então começa a ser revelado os verdadeiros nomes dos Goroseis. E vamos começar por qual que já conhecemos, que é o Gorosei, deus da guerra da defesa científica, o São Jangarse Saturno. Acho que assim se pronuncia, ou no meio difícil. O outro é o São Marcos Mars. E temos o deus do guerreiro da justiça, o São Topman Valkyrie. E temos o deus da guerra das finanças, que é o santo alguma coisa que eu não consigo pronunciar. Nem vou me arriscar, que eu tenho certeza que eu vou errar a pronúncia. E nós temos o Chapter
Júpiter, que é o deus guerreiro da agricultura. Esses são os nomes de todos os Goruseis. E nós vimos que todos os Goruseis, eles tipo são capachos do Iman-sama. Ninguém ousa questionar as suas ordens. E por último, o Iman-sama, ela tem um último desejo, que ela quer a qualquer custo a Vivi. Mas por que será que ela quer a Vivi? Porque ela é filha do Rei Cobra e tipo, para mandar em Alabasta, ela vai começar a ameaçar a Vivi, ou até mesmo poder matar ela e ter o controle total de Alabasta? Bom, em questão de poder, ela sozinha conseguiria fazer isso, mas eu acho que por hora ela não quer fazer uma guerra. Por isso que ela quer a Vivi, ou porque ela desconfia que ela sabe os segredos lá que o Rei Cobra sabia, lá do século perdido e sobre os dias. E nós vimos também o Akainu tendo que resolver toda essa bagunça que o Sabo criou, lá tentando resgatar os escravos, interferindo na reunião dos Goruseis e tudo mais, ele mandando os Serafins para resolver tudo isso. Nós tivemos novos Serafins, como o do Crocodilo e também o do Flamingo. Então o Sabo ele continua dizendo que quando ele chegou lá no reino de Luluzia, ele foi recebido por braços abertos, mesmo ele sendo um estrangeiro. E o estranho é que o rei Seki e a sua princesa Kumane, em vez deles serem recebidos também de braços abertos por seu rei de lá, muito pelo contrário, eles foram presos pelos seus próprios cidadãos. E a gente vê o porquê disso está acontecendo, de o Sabo ser um estranho e ser recebido de braços abertos. É quando que ele vê aquele jornal falando que ele tinha matado o Rei Cobra. Só que tipo, isso fez a fama do Sabo ir lá às alturas. Em geral, queriam se juntar ao exército revolucionário. Algumas dessas pessoas vieram junto com o Sabo. Então essas pessoas foram junto com o Sabo, saíram do navio de Luzia e foram se juntar ao exército revolucionário. Só que o Sabo, ele é malandro, ele sabia que se ligasse diretamente lá pro exército revolucionário, a marinha ia interceptar a ligação. E realmente isso acontece, só que tipo, eles não foram diretamente pro Sabo, já que já estava em alto mar, mas eles foram lá pra ilha de Luluzia, achando que o Sabo estava lá. Só que tudo estava correndo bem demais. Só que do nada, uma nuvem enorme preta. O Sabo não sabia se era algo vivo ou algum fenômeno natural que jorrou um ataque extremamente poderoso lá no reino de Luluzia, apagando eles do mapa completamente. E o pior é que tinha famílias das pessoas que tinham se juntado ao Sabo. Eles ficaram extremamente preocupados e aterrorizados, já que eles viram sua família, a sua ilha, o seu lar desaparecendo diante dos seus olhos. E o Sabo continua contando as histórias e tal. Então os revolucionários perguntam para ele se conheceu um tal de Iman-sama. E realmente fala que sim. Ele começa a falar sobre os 800 anos atrás, os primeiros 20 reinos e tudo mais. Então que um deles fala que Iman-sama pertencia a um dos 20 reinos que formaram o governo mundial. Mas lembrando que o reino de Alabasta se recusou e saiu fora. Então Iman-sama pertence a um desses 19 reinos. Só que aparentemente ele mentiu, já que aqueles 19 juraram nunca sentar no trono vazio. Só que Iman-sama nem pensou duas vezes e sentou lá no trono. E aparentemente pode ser o mesmo Iman-sama de 800 anos atrás. Só que ele tem a imortalidade, já que a fruta do Law pode dar imortalidade para as pessoas. Então Iman-sama pode ter sido essa primeira pessoa a receber essa imortalidade dessa fruta. Deixa nos comentários se você concorda comigo. E eles voltam a discutir sobre a arma muito poderosa que destruiu o reino de Luluzia, que inclusive eles acham que foi o Vegapunk que construiu uma arma poderosa dessa, ou pode ser uma das armas ancestrais lá do século perdido, que inclusive o Robin disse que eles possuíam uma arma dessas. Só que o pai do Luffy, o Dragon, ele começa a se questionar, mano, por que eles não usaram isso antes? E por que estão usando isso agora? Então é cortado pro possível pai do Shanks ou alguém da família dele, já que ele tem o mesmo sobrenome, que foi apresentado como Figureland Garland. E ele é um dos cavaleiros sagrados que foi apresentado nos capítulos anteriores, que todo mundo achava que era o Shanks. Só que não, é algum parente dele que tem o mesmo sobrenome, que inclusive ele estava executando um terubito, que ele falou o seguinte, abre aspas para ele: aqueles que defendem lixo são piores do que lixo, mostrando que ele também odeia os terubitos. Então galera, esse cara
possivelmente pode ser o pai do Shanks ou não. Deixa nos comentários e também deixa nos comentários o que você achou desse capítulo, da nossa análise. Deixe seu feedback, pois a opinião de vocês é extremamente importante também. Aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar as notificações ativadas. E lembrando que o One Piece vai ter uma pausa de um mês. É isso aí, galera. Tamo junto e valeu!